Está então a palavra ao Dr. Vítor Conhas. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de nos ouvirem. Eu represento aqui, juntamente com as minhas colegas, o Fórum do Património, que pretende agregar um conjunto que é hoje de cerca de 50 associações vocacionadas para a defesa do património. E, enfim, através da troca de experiências e diálogo e de uma certa coordenação de esforços, conseguir eficácia na ação dos cidadãos através das suas associações junto da administração central, da administração regional ou local, por forma a criar condições favoráveis à salvaguarda e à preservação do património, em particular na sua vertente construída. O património cultural construído, também por vezes chamado como património arquitetónico, mas que não é só arquitetónico, há muitas estruturas que não são projetadas por arquitetos e constituem património. E, portanto, digamos, o Fórum do Património procura potenciar a ação das associações através de uma boa coordenação. Aqui, em relação ao tema desta nossa reunião, enfim, já perceberam aqui várias palavras-chave, 3 palavras-chave, pelo menos, que podemos identificar. Uma, que é da reabilitação, que foi focada aqui pela arquiteta Alice Costa. Há também uma palavra-chave, que é a ruína, e o que é que se entende por ruína. E há uma terceira palavra-chave, que é a demolição. Quer dizer, a legislação que regula a construção, e em particular aquela que regula o património, a conservação, a salvaguarda do património cultural construído, prevê bastante bem numerosas situações, mas quando se passa para a prática é difícil, ou constata-se que não se consegue muitas vezes concretizar na prática aquilo que a legislação permite. Por exemplo, a lei de base do património cultural é clara, é muito clara em relação ao problema da demolição, e essa demolição só pode ser feita mediante a autorização da entidade administrativa central que superintende o património cultural, incluindo a sua vertente construída, mas depois, como a arquiteta já referiu, assiste-se no terreno a uma facilidade exagerada em demolir construções, digamos, sem olhar ao seu valor enquanto património cultural construído. Isto porque, na prática, muitas vezes a decisão de demolição depende apenas de um parecer de um engenheiro civil ou de um arquiteto que, teoricamente, segundo a lei, deve ser credenciado, mas não se define qual é a forma de credenciação desse arquiteto ou desse engenheiro para subscrever um parecer no sentido da demolição. E, portanto, o que depois se assiste é que de facto, a Câmara Municipal pede um parecer, ou pede ao promotor que apresente um parecer que demonstre que a demolição é o caminho a tomar, e aparece apenas um parecer assinado por um engenheiro qualquer, que a única credenciação que pode invocar é ser membro da Ordem dos Engenheiros. Ora, a Ordem dos Engenheiros tem alguns 50 ou 60 mil membros e, portanto, não é fácil, digamos, que se possa tomar como credível uma credenciação apenas pelo facto de ser membro da Ordem dos Engenheiros. Portanto, a proposta que temos vindo a fazer, inclusivamente à Ordem dos Engenheiros, tem sido no sentido de se criar uma especialização em património e fazer, digamos, condicionar à posse dessa especialização todos aqueles atos de engenharia que envolvem decisões que sejam críticas para a conservação do património. Neste momento, a nova direção da Ordem dos Engenheiros parece que é favorável, está receptiva e vai pegar novamente nesse assunto, mas fica a faltar um elemento extremamente importante, que é a definição de quais é que são os atos de engenharia
que deverão ser praticados exclusivamente por engenheiros com essa qualificação adicional. Lá fora existem engenheiros, digamos, em França existe há muitos anos, engenheiros e arquitetos especializados em património, por exemplo, o arquitecte em chefe de monument historique é uma categoria profissional dos arquitetos e existe o equivalente também para os engenheiros. No Reino Unido existem os Conservation Architects, portanto, arquitetos dedicados à área da conservação, e existem o Conservation Engineer também, engenheiros que, segundo a instituição, de certa maneira equivalente à Ordem dos Engenheiros no Reino Unido, têm formação especial e têm experiência e têm, portanto, as competências necessárias para que as decisões sejam decisões bem tomadas. Portanto, este é um dos aspectos que julgo que devia ser focado na legislação, que não pode ser deixado, digamos, ao critério de um engenheiro que não tenha, digamos, formação adequada e experiência adequada, uma decisão tão importante como seja demolir. Mas é isso que acontece em grande parte dos municípios. Eu ainda há pouco estive a ver o regulamento da chamada via rápida da Câmara Municipal de Lisboa e está lá claramente, digamos, prevista esta situação. E, portanto, as demolições são feitas sem haver uma fundamentação suficiente. Embora a lei, digamos, preveja que quem faz esses pareceres tenha que o fundamentar, mas depois não é exigida essa fundamentação. E felizmente, existem formas de fundamentar as decisões que são tomadas. Existem, hoje em dia, empresas especializadas em fazer ensaios, em fazer inspeções e, portanto, possibilitar ou afirmar-se que determinada construção está num estado de ruína, que, de facto, ela seja numa situação em que não há possibilidade de a recuperar. Porque a alternativa e o caminho correto é reabilitar, tentar recuperar essa construção, uma vez que ela tem valor cultural, que ela tem valor identitário, tem valor patrimonial, em termos culturais, e, portanto, reúne todas as condições para ser devidamente salvaguardada. Portanto, no Fórum do Património 2022, que se realizou em Estremoz, em outubro do ano passado, estas questões eram claras, daí que tínhamos produzido este conjunto de recomendações e tenha sido também aprovada, no fim, esta moção, concretamente, visando travar a demolição gratuita, definir conceitos e legislar para impedir mais perda de património arquitetónico. Portanto, eu para já ficava por aqui e depois ficava à disposição dos senhores deputados para mais algum esclarecimento ou para completar este ou aquele aspecto que não tenha ficado suficientemente claro.